Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia, sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar você que também pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv, entre no nosso site ou baixe o aplicativo da Rede Boas Novas para ter tudo na palma da sua mão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como ser usado por Deus. A gente recebe aqui no Antenados várias perguntas de pessoas que: André, estou me preparando, estou entrando no seminário porque eu quero estar preparado para o momento que Deus vai me chamar para a obra, eu vou me especializar em algo. Outras pessoas nem sabem, falam: André, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que me livrar do pecado. O que eu preciso fazer para ser usado por Deus? E nós vamos levantar isso. Será que tem algo que a gente faça para que Deus nos escolha? Será que ser usado por Deus é um merecimento nosso? Tem que ter algo que a gente tem que fazer, ou buscar, ou se preparar para Deus olhar para a gente e falar: já que você se preparou, vou lhe usar, eu vou lhe escolher. Ou não existe nada que a gente possa fazer para que Deus nos escolha usar. Para falar um pouco sobre isso, recebo aqui o bacharel em Teologia e pastor, presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, para Sobrais, Cláudio. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Mais uma vez, é sempre bom estar junto aqui na Boas Novas. É um prazer sempre podermos conversar de assuntos tão relevantes. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, nós vamos ser edificados aqui, e que você chame aí amigos para estar antenado aqui na Geral conosco. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica A Paz do Senhor, pastor Alfredo Barros. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Olá, amigos debatedores. É um grande prazer retornarmos a esta casa para falarmos das grandezas de Deus. Então, bota alguém aí na tua sala contigo para aprender um pouco da Bíblia conosco. Deixa Deus te usar. Tu não quer ser usado? Senta então na frente da televisão e assiste agora. Deus te usando. Eu também recebo ele, que é pastor da Comunidade Cristã Bethesda em Itaguaí, formado em Direito e também é professor de Teologia no Seminário CETES. Pastor Rivelino Márcio. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Vai mandar aquele abraço pro Acre hoje? Um abraço pro Acre. Grande abraço pro Acre. Prazer estar aqui mais uma vez com esses homens de Deus aqui para nós debatermos esse assunto tão interessante e relevante para os nossos dias. Bem-vindo, pastor. Você pode participar conosco. Durante o programa, vamos colocar os contatos na sua tela para você interagir com o Antenados na Geral. Pastores, deixa eu iniciar. Na verdade, antes da gente falar um pouco das características de que enfim, que tipo de coração Deus procura para trabalhar, as características que uma pessoa tem que ter para ele usar ele. Vocês viram a minha fala no início, né? Às vezes a gente entende que Deus se impressiona com a nossa performance. Então a gente tem que trabalhar e ter uma performance para Deus entender que a gente precisa chegar a um posto. E Deus tem que abrir esse posto para a gente. Então a gente acredita muito no merecimento pela nossa performance. Porém, assim, cada um pode ter um entendimento. O meu entendimento, às vezes, de Deus é que ele faz o contrário. Ele vê você quebrado, você, enfim, não fazendo nada, você, às vezes, não tendo capacidade de algo, e ele já te dá o posto. E esse posto que vai, na verdade, determinar a performance que você tem que fazer. Ele fala: olha, eu quero te usar nisso aqui. Tu fala: mas Deus, eu não sei nem por onde começar. Então, começa por onde você está. O nosso pensamento é o contrário. Deus, olha aqui a minha performance, eu vou me preparar, eu vou me estudar, que também é algo muito interessante. Eu não estou falando que não tem que fazer. Mas como é que vocês entendem a escolha de Deus para uma pessoa? Como é que Deus escolhe alguém, vê alguém em capacidade e o chama para um trabalho? Vamos tentar entender, talvez, eu sei que é difícil, mas como é que Deus usou pessoas pela Bíblia? Como foi, talvez, o pensamento de Deus para escolher pessoas? Foi muito: esse cara é bom, por isso eu vou usar ele, ou eu vou usar esse cara porque um dia ele vai ser bom. Como é que vocês acham que Deus trabalha? Interessante que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, né? Eu penso que Deus realmente ele chama e ele acaba moldando essa pessoa. Mas, assim, de princípio básico, eu vejo que, assim, o coração, a gente vê na escolha de Davi, né, às vezes a pessoa está despreparada, ela não tem ainda ali as qualidades, ou a técnica, enfim, que Deus, de repente, precisa que ela tenha no futuro. Mas eu acho que, independente dessa escolha, que independe de nós, né, é Deus que chama, é Deus que capacita, ele lá no início ele acaba vendo o coração, né, como Samuel, né, foi ali, recebeu uma palavra de Deus acerca da escolha, quando ele ia escolher ali o rei, né, o próximo rei de Israel. Aí Deus disse para Samuel: o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Não atente para a aparência. Então, quer dizer, ainda que Deus é que escolha, ele que capacita, ele quer ver o teu íntimo. É como a gente, às vezes, vai escolher alguém para trabalhar e você, de início, você quer ver a honestidade. Currículo, quer ver... Mas às vezes você quer ver, assim, a honestidade, você quer ver... Uma vez eu fui escolhido para trabalhar num setor que eu não conhecia nada e eu fui ser líder desse setor na empresa, que hoje é a Vale. E eu entendia muito do sistema que eu trabalhei anteriormente. Aí eu falei: tecnicamente, eu vou precisar de um tempo para me adaptar a esse novo setor, que é totalmente novo, e eu estou chegando como líder. Aí o chefe disse o seguinte: olha, o que eu preciso você já tem.
né? Essa questão de parte técnica, isso aí você pega muito rápido. Então eu penso que Deus ele olha o íntimo, né? Ele olha, não olha tanta técnica, ele as olha capacidades. Os valores, né? É. Não talvez os talentos, uma coisa molda porque a um outra. coração quebrantado ele pode moldar. Agora, se for soberbo, for orgulhoso, tem coisas que não tem. Para Deus trabalhar é mais complexo, né? O pastor mencionou até, enfim, professor Samuel, na hora da escolha do primeiro rei de Israel. É interessante a gente ver que... E isso é muito do homem. A gente escolhe pelo que a gente vê, pela performance. Então, vamos lá, vamos escolher um rei? Vamos pegar Saul, cara alto, grande, forte, não sei o quê. E parece que quando a gente vai por isso, e aconteceu com Saul, parece que dá ruim, né? Quando a gente quer julgar e escolher alguém pela sua performance, dá ruim. Tanto que já escolheram Saul e logo depois Deus escolheu, de fato, o dele, o rei dele, né? E você vê um garoto que nem o pai acreditava que ele podia ser rei. É interessante como Deus vê. Deus não vê a performance, não. É verdade. E eu fico, claro, nós vamos ficar nesse texto que o nosso amado citou, mas uma coisa sempre me chamou a atenção nesse chamado Davi. Interessante que na passagem de Samuel, a Bíblia não expressa aquilo que é expressado em Atos dos Apóstolos. Porque, se eu não me engano, é Pedro que narra de novo a história de Davi, e ele fala: achei Davi, homem segundo o meu coração, que executará a minha vontade. E isso, quando eu li, mexeu comigo, porque muitas vezes todos nós temos vontade de fazer a obra de Deus, mas o que importa é você fazer como Deus quer que você faça. Eita. Você está entendendo? Então, Davi, ele tinha essa particularidade de obedecer ao Senhor. Nas várias passagens que eu creio que Deus, vendo a disposição dele favorável e a fé dele no Senhor, todas as vezes ele falava: não, o Senhor é comigo. Então isso aí é obediência, é saber que Deus é com você e você vai ouvir Deus no teu íntimo para você fazer o que Deus quer que você faça. Porque você encararia um leão e um urso sabendo que Deus não está contigo? Entendeu? Então não tinha certeza que Deus era com ele. Por quê? Porque ele era um cara obediente, desde jovem. Davi, minhas ovelhas estão lá, vai lá cuidar das minhas ovelhas. Poxa, pai, manda o Abinadab aí, é mais forte do que eu. Porque eu, pai. Então eu não falava nada, ia lá cuidar. E Deus observava isso. Eu penso assim. Você está entendendo? Embora ele pudesse não estar capacitado para, no caso, assumir o reinado, o que Deus fez? Deixou passar alguns anos. Com 30 anos ele foi rei em Israel. Então, Deus, ele é o Senhor da eternidade. Ele é eterno. Então, ele tem o tempo dele de preparo da maneira dele. Como Moisés foi preparado 40 anos fora do povo. Com 80 anos foi lá para a terra, lá onde ele encontrou a mulher, o Jetro botou lá à disposição dele, entendeu? E depois, com um certo tempo, Deus vai chamar Moisés de volta e ele estava preparado. Foi cuidar de ovelha, animalzinho teimoso, entendeu? E ele ali foi sendo preparado por Deus para ele assumir o povo. Mas agora, Deus escolhe as coisas ruins, é ou não é? Poxa, Moisés, se você pegar o pé da Bíblia, nós estamos falando com adultos. Moisés matou um homem. E a Bíblia diz que é um homem mais manso e humilde agora. Entendeu? Gideão lá malhando o trigo no lagar, local do vinho, parece o anjo Salvador. Vem cá, você é anjo mesmo? Não vou acreditar em você não, cara. Por que Deus não livrou aqui dos midianitas? Eu estou aqui e você aparecendo que Deus me chamou a mim? Eu sou o menor da família do meu pai, a minha tribo é a menor do Israel. Como é que... Então Deus, ele, sei lá, ele tem umas coisas assim, eu acho que é disponibilidade. Primeiro, não ser covarde, não atentar para as coisas que estão à tua volta, crer que Deus é contigo, isso é importante demais, e fazer a vontade de Deus. Acho que é isso que agrada a Deus. Disponibilidade e obediência foram coisas que saltaram na nossa fala. Porque é interessante, às vezes também quando a gente se prepara muito, e Deus manda a gente fazer alguma coisa, Deus, como é que é? Poxa, Deus, eu sou pós-doutorado em divindade, o senhor está me pedindo para fazer esse negócio. Calma aí, Deus, chama o... Às vezes a gente fica indisponível pela nossa soberba, é engraçado isso. Me parece ser que quanto mais às vezes a gente tem o preparo, menos a gente tem a obediência ou a disponibilidade, porque a gente acha que não somos, a gente está muito acima daquilo que Deus tem para a gente. É forte isso. André, são vários conceitos que nós precisamos abordar aqui nesse programa. Mas assim, Deus é tremendo, porque Deus pega Moisés, 40 anos no deserto, para dar um curso para ele de seminário, 40 anos. Ele pega os discípulos, 3 anos. Ele pega Davi é ungido rei, mas logo em seguida ele vai tocar harpa para Saul. Paulo é em seguida. Paulo é em seguida. Para uns são 40 anos, para outros são 3 anos, para os outros são uma semana, um mês. Deus tem seus critérios. O que eu fico abismado, surpreso, surpreendido, embasbacado, é que nossos dias a gente vê um cara sendo ordenado pastor hoje, e você está ali pastor, o cara já é bispo, já é apóstolo, tão rápido e uma coisa que nada contra o título, nada contra nada disso. Mas Deus tem critérios que nós, às vezes, não observamos. A aparência faz bem? Faz.
Você chegar de terno e gravata numa igreja, faz bem, causa uma coisa gostosa na igreja. Mas Deus tem critérios, André, que nós não temos. Deus vê aquilo que nós não vemos. O que o pastor Braz falou muito bem. Deus falou para Samuel, Samuel, você está olhando para a aparência, rapaz. Eu olho para o coração, eu olho para coisas mais profundas do que você. Agora, André, Deus tem critérios que nós precisamos ter. Não igual a Deus, impossível. Mas Deus tem esse critério para escolher o homem, para usar o homem e para mostrar para cada um de nós que o poder vem dele, não nosso. Gideão tem muita gente, 22 mil homens, não precisa disso não. Só 300. Para quê? Para que você saiba que não foi você. Eu sou o Senhor. A vitória é minha. Então Deus usa esses critérios para provar sempre para mim e para você que Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós devemos obedecer à sua vontade. Ele continua reinando. Olha, a gente vai para o rápido bloco, daqui a pouco a gente volta para continuar falando um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco também sobre, e eu concordo, acho que a gente meio que deu a base aqui, entender como Deus vê, quais os critérios dele, mas tem uma coisa que eu achei muito interessante no que foi levantado aqui, de disponibilidade e obediência. Eu queria tocar um pouco sobre a questão de disponibilidade, porque tem uma pessoa aqui na internet falando, André, você acha que nós buscamos tantas coisas no dia a dia, por exemplo, às vezes falta tempo para a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E a gente pensa que disponibilidade é sobrar tempo no relógio. E eu quero talvez trazer isso para cá, porque a pessoa está falando o seguinte, André, eu tenho 2 trabalhos e faço bico no fim de semana. E eu já estou agoniado porque parece que Deus quer me usar, mas eu não tenho tempo para ser usado por Deus. Mas será que às vezes é só tempo de relógio? Nos seus 2 trabalhos que você faz no seu bico, você não pode ser usado ali? Porque a gente pensa que ser usado por Deus é botar o terno e a gravata, é ter o título de bispo, apóstolo, semideus e fazer o que Deus quer para fazer. Será que é isso que é ser usado? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.